Bom dia, pessoal. Aqui é a professora Amanda de Matemática. Espero que estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre razão e proporcionalidade, certo? Gostaria que vocês abrissem, então, o Caderno Aprender Sempre, do volume 1, lá na página 103, onde ele vai falar sobre razão. Comparar por meio de uma razão. Nós temos que ter em mente, em matemática, a primeira coisa aqui. Razão é a mesma coisa, a gente pode assimilar com a palavra divisão. Então, eu vou dividir uma grandeza por outra, um número por outro. Olha lá no primeiro exercício. Ele fala que o total de meninas de classe, lá numa classe, é 7 e de meninos é 14. Ele quer o quê? Que a gente faça uma razão entre essas duas grandezas, quantidade de meninas e quantidade de meninos. Então, olha lá. Quantidade de meninas, 7, dividido ao traço aqui, ó, fracionário, que significa uma divisão, pela quantidade de meninos. Se nós observarmos, esses dois números estão na tabuada do 7, então a gente pode simplificar por 7. Isso a gente já aprendeu. Então, eu divido 7 dividido por 7, 1, e 14 dividido por 7, 2. Então, qual que é a minha razão? 1/2, ok? Então, nos exercícios que estão aí na página, deixa eu conferir, na página 103, na página 104, na página 105 e na página 106, vocês vão utilizar este conceito, desculpa. Ficou claro? É razão. Razão, então, sempre é divisão. E vocês vão perceber que como que a gente monta a razão? A primeira informação que aparece, primeiro número, a gente coloca aqui, ó, no numerador. E a segunda informação no denominador. Se você perceber que dá para fazer essa divisão ou dá para simplificar, você simplifica, ok? Então, é para fazer isso nessas páginas que eu citei. Depois, lá na página 107, ele vai falar para nós sobre proporcionalidade. Ele também já traz exercícios. Olha lá o primeiro. No teste de um automóvel foram constatadas as seguintes situações. Então, olha aqui. Eu resumi na minha tabelinha aqui, tá bom? Então, tem velocidade média. E aqui eu completei, ó. 30, 60, 120, 240. E a distância que ele percorreu em quilômetros. Meio, 1, 2 e 4. Se a gente parar para analisar essa tabela, conforme ele aumentou a velocidade dele, o que aconteceu com a distância? Também aumentou. E a gente consegue ir mais a fundo ainda. Aqui, ó, de 30 para 60, se vocês observarem, o que aconteceu? Dobrou o valor. Ou seja, multiplicou por 2. De 60 para 120, dobrou. De 120 para 240, dobrou também. A mesma coisa acontece com a distância. De meio quilômetro para 1, depois de 1 para 2, depois de 2 para 4 quilômetros. Então, aqui também dobrou, multiplicou por 2. Percebem que quando eu aumento a velocidade, essa setinha vermelha que eu representei, ok? Quando eu aumento a velocidade, a minha distância também aumentou. Então, eu falo que esse probleminha, eu coloquei aqui abreviado, mas é diretamente proporcional. Então, o que a gente tem que lembrar? Em problemas de proporcionalidade, quando as duas ou mais grandezas aumentam ou as duas podem diminuir, que seria a setinha para baixo, a gente fala que é diretamente proporcional. Que aqui a gente pode fazer assim, ó. Quando o meu carro estava em 240, depois ele diminuiu para 120, depois ele diminuiu para 60 e depois para 30. O que aconteceu? Se a gente fizer o contrário também aqui na distância. Quando estava 240, ele andava 4 quilômetros. Quando estava 120, ele andava 2. Quando ele estava a 60 quilômetros por hora, 1. E quando ele estava a 30 quilômetros por hora, meio. Então, não diminuiu, se a gente fizer daqui para cá, e também seria diretamente proporcional. Por quê? Porque as duas grandezas, elas diminuíram. Olha lá o exemplo 2. Ao testar uma moto que percorre uma distância fixa, variando apenas a velocidade, foram constatados os seguintes dados. Vou colocar aqui. A velocidade média era 60, 30, 20 e 10. O tempo, medido em horas, era de 1, 2, 3, 4. Olha lá, vamos analisar esse daqui.
Quando a minha velocidade média era 60 quilômetros por hora, eu gastava 1 hora para fazer o percurso. Quando, ó lá, nesse caso eu diminuí por quanto? Por 2, ó, dividi por 2. Quando eu diminuí pela metade, eu demorei quanto tempo? 2 horas. Quando eu fui andar 20 quilômetros por hora, demorei 3 horas. Quando eu estava andando a 10 quilômetros por hora, 4 horas. O que aconteceu? Minha velocidade, ela foi diminuindo, concorda? E o tempo para eu chegar no lugar? O que aconteceu? Quando eu diminuo a velocidade, meu tempo aumentou para chegar num lugar, não é? Então, tá vendo? Ó, as setas estão ao contrário. Quando essa grandeza aqui ela foi diminuindo, o tempo foi aumentando. Então, eu consigo dizer que esse probleminha aqui é inversamente proporcional. Por que inversamente? Porque uma seta, uma grandeza está inverso à outra, tá? Então, quando as duas não diminuem ou não aumentam junto, ou seja, quando uma aumenta e outra diminui, o que acontece? Acontece, então, que são inversamente proporcionais, ok? Aí, na nossa página 108, fala assim, como que a gente vai resolver problemas assim, ó, propriedade fundamental da proporção, procedimento para resolver relações de proporcionalidade. Aqui foram exemplos já montados, agora nós temos exercícios. Eu vou fazer o primeiro exercício com vocês da página 108, ok? Então prestem atenção e acompanhem aí na apostila de vocês. Uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Quantas voltas ela vai dar em 28 minutos? Então, quais são os dados que eu tenho? O número de voltas e o tempo, que são os minutos. Então, olha lá, quando eu tenho 80 voltas, demora 20 minutos. Quando eu tenho 28 minutos, quantas voltas eu vou dar? Eu quero saber, a gente representa pela letra X. Tá vendo? Então, essa tabelinha a gente consegue montar assim também, tá? Esse aqui já é o exercício. Então, o que a gente tem que pensar? Olha lá. Vamos lá. Eu tenho 80 voltas em 20 minutos. Eu aumentei o tempo, não aumentei? Então, aqui o tempo aumentou. Se eu aumentar o tempo, eu aumento a quantidade de voltas? Aumento. Se eu tenho mais tempo, né, eu consigo fazer mais voltas. Então, é um probleminha de proporcionalidade, diretamente proporcional. E daí, como que eu resolvo? O que nós costumamos chamar de em cruz. Então, o 20, ele vai multiplicar o x. E o 80 multiplicar o 28. Então, 20 vezes x, 20x, igual 28 vezes 80. 28 vezes 80. Então, 20 vezes x é 20x mesmo. 28 vezes 80 é 2.240. Aí, isso aqui vocês já sabem fazer, olha lá. Aqui está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 2.240 dividido por 20. Não precisamos sofrer, ó. Cortamos 2 zerinhos, fica 224 dividido por 2. Dá 112 o quê? Voltas. Então, quando eu aumento o meu tempo, eu passo a fazer, então, 112 voltas, ok? Vou fazer mais um probleminha com vocês. O 2. Com 8 eletricistas, podemos fazer a instalação elétrica de uma casa em 3 dias. Quantos dias 6 eletricistas levarão para fazer o mesmo trabalho? Então, olha lá. Eu tenho a quantidade de eletricistas, vou abreviar aqui, e a quantidade de dias. 8 eletricistas, eles demoram 3 dias. 6 eletricistas vão demorar quantos dias? Então, olha lá. O que a gente tem que pensar? Vamos ver se é diretamente ou inversamente proporcional. Eu tenho 8 eletricistas e eles demoram 3 dias. Se eu diminuir a quantidade de eletricistas, o que vai acontecer com a minha quantidade de dias? Levando em consideração aqui que é a mesma casa. Então, é o quê? Vai demorar mais tempo. Então, enquanto a quantidade de eletricistas diminuiu, a minha quantidade de dias vai aumentar.
Tá vendo que foi um pouco diferente, ó, a posição das setas? Esse daqui foi diretamente proporcional. Esse daqui é inversamente proporcional. Como que eu resolvo, então? Não faremos em cruz, faremos em linha. Esse multiplica este e este multiplica este, tá? Então, olha lá. 6 vezes x, 6x. Vou fazer direto esse, ó. 8 vezes 3, 24. O 6 aqui está multiplicando, ele passa dividindo. X igual 24 dividido por 6. X igual a 4 o quê? 4 dias. Olha lá, então, como uma dica para você ver se você acertou ou não. Eu diminuí a quantidade de eletricistas, né? Então, eu sei que a minha quantidade de dias tem que ser pelo menos maior que 3. Se por um acaso a sua continha der menor que 3 e o problema for inversamente proporcional, você fez alguma coisa errada. Apaga e volta de novo. No caso, diminuir, eu sei que aqui tem que aumentar. Aumentou? Aumentou. Então, provavelmente, o meu probleminha, minha resolução está certa, tá bom? Pessoal, ficou alguma dúvida? Se ficou, entre em contato com a professora Amanda, tá? De matemática. Pode ser no privado, tá bom? Então, relembrando, eu quero que vocês façam todas as atividades, desde a página 103 até a página 109, tá bom? Tenham uma ótima semana e se cuidem!